30. Guild Wars. Capítulo 468. Recompensas. 2. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhando Eva ficou muito impressionada com o símbolo divino. Foi a ferramenta perfeita para ela e sua linhagem, habilidades específicas neste cenário. Isso permitiria que ela canalizasse e abusasse de alguns privilégios especiais de sua linhagem que ela conhecia, mas que não conseguiu reunir como habilidade ou técnica. Eva tirou do seu inventário e verificou-o. Parecia um pequeno talismã branco que brilhava com um estranho glifo caligrafado em preto. Os olhos de Eva se estreitaram, quando ela se lembrou de que alguns membros de sua linhagem Amaterasu, especificamente aqueles da herança da deusa da luz, lutavam usando talismãs como este. O país os chamava de Onmyoji localmente e o povo em geral gostava deles, mas internamente a linhagem Amaterasu os considerava os membros mais fracos dessa herança. Eles foram os únicos incapazes de manifestar muita energia da luz ou habilidades de exorcismo por conta própria, então não tiveram escolha a não ser usar materiais externos para se ajudarem. Eva sacudiu o talismã e o ativou imediatamente. Ele acendeu e começou a queimar, destruindo o papel até que apenas um glifo ficou flutuando no ar enquanto brilhava com uma luz dourada. Depois de aparentemente carregar, ele atingiu o corpo de Eva através de seu peito, e ela observou preguiçosamente os procedimentos enquanto aconteciam. Eva então fez uma leve careta ao sentir seu sangue ferver como se alguém tivesse derramado lava em suas veias. Ela logo relaxou depois que a fervura diminuiu em cerca de 1 minuto. Mas ela percebeu que o glifo não estava em lugar nenhum em seu corpo. Sua energia se foi, provavelmente incluída em sua linhagem, embora Eva esperasse muito mais dele, dada a forma como o sistema o descreveu. De repente, ela sentiu que suas costas estavam coçando um pouco. Ao estender a mão para arranhá-lo, sentiu algo obstruindo seus dedos. Franzindo a testa, ela lançou seu vazio de perfeição para ver o que havia em suas costas, o que a deixou sem palavras. Atrás dela havia um halo circular de luz que tinha uma única faixa preta passando por ele. Ele atingiu 3 pontos, com estranhos símbolos Magatama dentro dele. Parecia semelhante ao halo divino que ela manifestava sempre que entrava em sua forma de deusa, mas também não. Os dois tinham a mesma aura, só que aquela trazida por este item parecia mais elegante e refinada do que a que Amaterasu manifestava naturalmente. Eva tocou e tentou retraí-lo, mas não conseguiu. Ela sorriu amargamente quando percebeu que isso tornaria a furtividade praticamente impossível no futuro próximo, já que ela sempre teria seu grande e brilhante símbolo divino pairando em suas costas. Decidindo ignorá-lo por enquanto, Eva se concentrou detalhadamente em suas habilidades. A primeira passiva não aumentou ou diminuiu diretamente o dano dela. Simplesmente mudou seu status e sua versatilidade. O dano divino não significava muito se o ataque em si fosse fraco, mas significava que não havia nenhuma entidade abaixo do rank origem que pudesse negar o dano de Eva. Suas habilidades e técnicas não seriam capazes de causar danos aos deuses verdadeiros, embora provavelmente não aos deuses de semi-origem, desde que passassem pelo símbolo divino. Ainda assim, isso não significava que seus ataques pudessem penetrar todos os tipos de defesas, já que modificadores normais ainda seriam aplicados. Isso significava apenas que ela poderia superar habilidades passivas como imunidade a dano de Armspring ou até mesmo sua própria passiva Void Blessing que resistia ou negava danos abaixo do nível divino. Esta era uma habilidade importante, porque certos chefes mundiais tinham imunidades como suas passivas. Para lidar com eles, um grande número de jogadores foram forçados a causar dano suficiente para ultrapassar um certo limite e fazer com que esses chefes mundiais entrassem em uma fase de atordoamento, permitindo que os jogadores os bombardeassem antes de entrarem nas próximas fases de combate. A segunda passiva, porém, foi o que Eva só poderia descrever como uma dádiva de Deus. A capacidade de obter uma origem de fonte pseudo-divina era incomparável, tornando-a não diferente de uma espécie de mini-deus intitulado. Bem, isso foi apenas o palpite dela. Eva tentou manifestar alguma energia divina, mesmo que fosse um pouquinho, mas descobriu que não saiu nada. Ela franziu a testa profundamente enquanto tentava galvanizar sua fonte de origem,
Mas ainda assim nada de divino se manifestou. No entanto, quanto mais ela tentava e quanto mais inspecionava essa nova fonte de origem, mais Eva entendia como ela funcionava e por que ela não conseguiu alcançá-la em primeiro lugar. A resposta foi simplesmente porque ela só podia armazenar e não produzir. Em outras palavras, ela poderia receber energia divina de fontes externas como cristais divinos ou das mãos de deuses verdadeiros e armazená-la dentro de si, usando-a à vontade. No entanto, ela não poderia absorver a energia mundana ambiente e convertê-la para cima ou absorver as minúsculas quantidades de energia divina que poderiam estar na atmosfera para produzir a sua própria. Como tal, ela era extremamente limitada nesse aspecto. Eva suspirou. Como a IA poderia permitir que ela tivesse acesso desenfreado à pura energia divina em um mero rank 2? Certamente não era uma doença da cabeça se sabotar tanto, então ela deveria ter pensado melhor. Até mesmo a habilidade ativa era limitada dessa maneira. Isso permitiu que Eva subisse na classificação e obtivesse uma classificação divina, mas não uma origem divina. Isso significava que o dano e a defesa de Eva aumentaria muito além da compreensão mortal, mas nada de novo se manifestaria. Sem a energia divina, ela não poderia usar habilidades de fim de mundo ou alimentar suas habilidades para destruir conteúdos e outras coisas. Sem mencionar que a duração foi ainda mais curta do que qualquer uma de suas formas verdadeiras que, embora abaixo do nível divino, ainda poderia manifestar tecnicamente maior poder. Eva suspirou e deixou o assunto de lado. Ela reuniu suas recompensas e falou com os membros principais através do bate-papo do Raid Party. Limpe e saia da área. Vá para o Guildhall Rank 7 e espere por mim lá. Eva depois de informá-los sobre sua próxima diretriz, Eva chamou Lucia e montou na Lynch Phoenix. Com um grito, Lucia disparou pela atmosfera em velocidade incomparável, deixando apenas um raio de luz em seu rastro. Enquanto Lucia se movia pela atmosfera na velocidade da luz, Eva entrou no super mini mundo da mansão. Ela havia lidado com as questões de menor importância e agora tinha que lidar com a mais importante. Eva caminhou pelos corredores da mansão relativamente pequena e foi saudada pelas empregadas lá dentro. Ela chegou ao quarto principal e viu Zayn, Ikari e Roma sentados ao redor de uma pequena mesa de centro, sentados em silêncio. Hila, Loki e Rosella não estavam com os três, o que era um sinal óbvio de que vocês não estavam se sentindo muito bem. Normalmente, pegar seus filhos teria sido a primeira coisa que as mães fariam, mas agora eles pareciam ser gerenciados pelas babás de nível grão-mestre que Eva havia contratado meticulosamente com seu dinheiro saqueado da guilda dos mercadores. Após sua entrada, as três senhoras olharam para Eva com uma mistura de emoções diferentes aparecendo em seus rostos. Ikari estava triste, Zayn tinha um sorriso amargo e Roma fez uma leve careta. Eva suspirou e sentou-se ao lado deles. A sala ficou envolvida em um estranho silêncio por um tempo até que Zayn falou primeiro. Sabe? Às vezes eu gostaria de ser um idiota. Dessa forma, eu não seria capaz de juntar as peças ou chegar a conclusões sólidas, dados fatos e ocorrências lógicas. Quando eu vi você aparecer, imediatamente entendi tudo. O que, por que e como. Você rapidamente nos trouxe aqui por razões que entendo ainda mais. O sorriso amargo de Zayn se aprofundou. Mesmo assim, ainda sinto. Nem sei como colocar isso em palavras. Roma atendeu. Parece que, emocionalmente, fomos atingidos por uma habilidade de drenagem de vida, e então aquele usuário de martelo entre os membros da Umbra nos arrasou. Zayn assentiu com um leve sorriso de diversão. Sim, algo assim. Ikari levantou a cabeça e olhou para os três confusa. Eu ainda não entendo completamente o que aconteceu. Zayn abriu a boca para explicar, mas Eva sinalizou para Sucubo que ela assumiria o controle. Consegui usar minha telepatia e menticídio para extrair as razões por trás da existência do Cavaleiro das Trevas e de suas ações. Ao mencionar o Cavaleiro das Trevas, as três senhoras estremeceram como se tivessem sido chicoteadas. Eva não os culpou, pois foi a verdadeira identidade dele que realmente os fodeu além de qualquer comparação, e foi por isso que Eva precisava dar-lhes um encerramento. Ele, como você deve ter notado, se parece perfeitamente com o verdadeiro Ion de Draco. Isso ocorre porque ele provavelmente é um clone de Draco criado através de uma sequência bizarra de eventos que eu realmente não entendo ainda. Inicialmente, ele queria desafiar Draco e ver quem era mais forte, mas Draco o derrotou facilmente naquela época.
Mais tarde, depois que Draco desbloqueou suas algemas de linhagem, deve ter havido um rebote ou reflexo em seu clone, o Cavaleiro das Trevas, forçando-o a manifestar habilidades semelhantes, embora não de forma tão agradável. A dor o deixou louco e ele se tornou o Dragão de Metal. Pelo que me lembro, apenas Roma estava lá para enfrentá-lo conosco na época, pois a lealdade de Zayn ainda estava em questão e Ikari ainda não havia sido descoberta por nós. Com isso, Zayn esfregou o rosto de vergonha enquanto Ikari tossia levemente. Apenas Roma sorriu levemente, embora não ousasse demonstrá-lo abertamente, caso contrário suas esposas e irmãs poderiam espancá-la até virar polpa por sua arrogância. Depois de ser derrotado por Draco no final, ele se manifestou mais uma vez para caçá-lo. No entanto, não tivemos notícias dele há muito tempo. A razão para isso foi porque ele estava treinando para se tornar mais forte, então ele poderia ter uma chance de vencer Draco. Infelizmente, ele foi atingido por um rebote novamente. Foi quando ele subiu nos ranks e atingiu o rank 2 sozinho. Por alguma razão, ele desbloqueou algumas das verdadeiras memórias de Draco da linha do tempo alternativa da qual retornamos. Os olhos de Eva se estreitaram. O que é interessante é que ele só recuperou as memórias de Draco durante o primeiro ano do nosso mal-entendido, quando nosso conflito começou. O próprio Cavaleiro das Trevas suspeitava que um terceiro pudesse estar manipulando usando essa memória, mas ele não conseguiu realmente libertar-se. Eu pessoalmente concordo com sua suposição. Havia de fato uma mão informe guiando todos os seus pensamentos e ações, mas não consegui ver o que era. Seja qual for o caso, isso levou o Cavaleiro das Trevas a agir, o que aumentou a dificuldade do evento em que participamos, para que seu agente pudesse ter a chance de me emboscar. Afinal, ele carregou o ódio de Draco durante aquele ano, então isso era compreensível. O problema, porém, era que ele foi capaz de se esconder dos meus sentidos usando os mesmos meios que usei para se infiltrar na guilda dos mercadores. É uma dupla espada afiada que é útil se estiver do seu lado, horrível se usada contra nós. Como você sabe, foi Aaron, Essência Stalker, quem foi capaz de detectá-lo no final através das ondulações do espaço. Não só isso, mas o Cavaleiro das Trevas foi abençoado por meu autoproclamado inimigo mortal, Suna, o deusa do sol retardada. Como tal, as apostas estavam contra mim e, no final, fui atingido com sucesso pelo meu inimigo. Todos vocês testemunharam em primeira mão. O trio se animou aqui, pois parecia que Eva estava prestes a explicar como diabos ela realmente sobreviveu e conseguiu voltar ilesa. Eva fez uma pausa que endureceu sua expressão. Isso fez com que as três senhoras prendessem a respiração, pois sabiam que Eva iria revelar algo extremamente incompreensível para elas neste momento, algo que elas nunca poderiam ter imaginado. No momento em que ele queimou meu corpo com toda a sua energia de destruição acumulada, recebi uma convocação de Draco que não poderia ser ignorada, então embora parecesse que eu poderia ter sido destruído por isso, a verdade é que retornei ao reino dos deuses. Mesmo que Eva tenha dito isso com toda a seriedade, a atmosfera na sala caiu depois que ela terminou. As três senhoras à sua frente olhavam para Eva com incompreensão, choque e descrença. Eles não podiam acreditar no que ela acabara de lhes contar. Foi realmente incompreensível. Eles poderiam aceitar a contragosto que o Cavaleiro das Trevas remontou sua amada tanto devido a algum acaso cósmico ou plano contra Eva. Mas para Eva ter parecido morta para eles porque coincidentemente foi convocada por Draco. O que? Primeiro de tudo, ser convocado por Draco. O que isso significava? E o mais importante. Você quer dizer? Nós sofremos e choramos por sua destruição, quase perdendo a cabeça de tristeza e ódio. Enquanto você estava em uma visita sexual? Zayn gritou o que estava em suas mentes com descrença. Guild Wars. Capítulo 469, Recompensas. 3 Eva tossiu. A aura sinistra que emanava das três senhoras era quase palpável e ela não precisou usar a telepatia para ver que elas estavam resistindo à vontade de espancá-la. A vice-mestre da guilda d'Ambrose tinha visto em ação, então ela sabia em primeira mão que se eles pudessem explodir, ela poderia morrer. O poder dos três combinados não era brincadeira. Na verdade, era maior do que qualquer outra coisa que ela já tinha visto. Basta olhar o que eles fizeram ao outrora majestoso Cavaleiro das Trevas. O corpo do sujeito ficou tão mutilado que o sistema nem se preocupou em recuperá-lo. Se esses três decidissem se unir contra ela,
Eles poderiam realizar a mesma tarefa que o Cavaleiro das Trevas não conseguiu realizar e a culpa seria dela. Como tal, ela suspirou dramaticamente e assentiu. Você está certo. Devo desculpas a vocês três por minhas ações e negligência. Somos todos afligidos pela mesma maldição de obsessão. Então, quando vi o aviso, todos os outros assuntos fugiram da minha mente. Eva admitiu honestamente. Isso fez com que os três se acalmassem bastante. Não apenas porque eles não conseguiam odiar sua irmã mais velha, mas porque podiam se identificar com as ações dela. Se fossem eles no lugar de Eva, teriam agido de forma diferente. Eles só puderam sorrir ironicamente quando perceberam que teriam feito exatamente a mesma coisa, só que talvez nem se importassem em dar uma explicação aos outros no final. Zayn suspirou. Nós entendemos. De qualquer forma, o que realmente incomodava era a existência do Cavaleiro das Trevas, mas agora que sabemos a história completa, só sinto pena dele. Roma concordou. Fiquei horrorizado quando o desmascaramos porque a aura de sua alma era exatamente a mesma de Draco. Era uma réplica perfeita. Se eu não soubesse que Draco estava ausente, teria acreditado que era ele. Icaria sentiu. Ele foi manipulado para odiar você quando deveria apoiar você. Nós. Eu realmente me sinto mal por ele. Não há alguma maneira de ajudá-lo? Eva sorriu estranhamente. Sabe, Draco realmente disse algo parecido. Acredite ou não, ele não odeia o Cavaleiro das Trevas mesmo depois de ter tentado me matar. Ele me disse que se eu pudesse, deveria ajudá-lo. Eva esfregou o queixo em lembrança. Suas palavras exatas foram: nós, clones de Lúcifer, temos que apoiar uns aos outros, porque, afinal, somos um e o mesmo. Os três ficaram sem palavras mais uma vez. Eva não ficou surpresa, porque ela reagiu da mesma maneira quando ele pediu isso a ela. Na verdade, alguém que não conhecesse Draco poderia chegar à conclusão de que o bastardo não se importava com Eva, mas ela sabia que não. Acontece que Draco, Lúcifer e o Cavaleiro das Trevas apoiavam-se normalmente. Embora Eva duvidasse da última parte, Draco sugeriu um meio para ela verificar isso, o que ela faria amanhã. Era um contraste total entre ela e a Amaterasu, que não conseguiam concordar, tendo que se comprometer como adultos. Eva não tinha ideia de que tipo de caos iria surgir se também houvesse um clone dela neste mundo e, felizmente, ela não precisava descobrir. Por enquanto, Eva passou mais algum tempo conversando com as três meninas e garantiu-lhes que estava tudo bem. Ela até passou algumas palavras doces de Draco que fizeram todos corarem. Depois, eles saíram do super mini mundo pequeno com seus filhos para descobrir que Lucia havia chegado há muito tempo ao Aether Hall. Eles se separaram aqui quando Roma, Ikari e Zayn entraram no Aether Hall para se estabelecerem após uma longa batalha, enquanto Eva voava com a Lucia para o Rank 7 Guild Hall. Antes de entrar, Eva rapidamente verificou o prometido imposto de 5% que havia sido cobrado de Suna, a deusa retardada, por suas ações, o que lhe valeu o novo apelido. Anúncio do sistema para o jogador. Uma penalidade foi extraída da deusa Suna em reparação por uma declaração inválida de uma guerra santa contra você. Aceitar. Sem número. Naturalmente, Eva aceitou. Porque ela deveria deixar aquela vadia maluca escapar impune quando ela indiretamente tentou apagar sua conta. Se Eva não possuísse uma linhagem Amaterasu atualizada que a tornasse imune à energia de destruição e similares graças a Draco, ela teria sido realmente destruída. 5% pareceu um tapa leve, já que Eva já havia decidido eventualmente despir a deusa de tudo e jogá-la em algum bordel sujo em algum lugar como punição. No entanto, bastaria como um aperitivo leve. Parabéns por adquirir Reparações Divinas Recompensa. Baú de Reparações de Suna. Parabéns pela abertura. Um baú de reparações de Suna, divino. Recompensas: 10 cristais divinos, 3 livros de habilidades divinos, 1 ficha de teste divino, 10 milhões moedas de éter, 1 semente do sol, 5 contratos do guardião divino. Eva ficou sem palavras. Isso deveria representar apenas 5% da riqueza total da Suna. Será que a deusa retardada era realmente rica no mundo dos deuses? Ela começou sua inspeção com recompensas completamente novas para entender exatamente o que elas faziam. Token de teste divino, consumível, classificação, divino, 100% de eficácia. Refeito. Ative esta ficha para viajar do mundo divino até o portal do reino da origem. Lá você poderá participar da prova divina e adquirir muitas recompensas. Moeda de éter,
Diversos classificação, lendário descrição, a moeda básica do mundo divino. É denotado por uma pequena moeda circular feita de um cristal de éter vivo. Seu valor no mundo divino é equivalente às moedas de bronze no plano principal. Semente solar, consumível classificação, divino, 100% de eficácia, refeito, fundir-se consigo mesmo para adquirir o núcleo emergente de um jovem sol. A utilidade e o crescimento do sol dependem do usuário. Contrato do guardião divino, consumível classificação, divino, 100% de eficácia, refeito, contrate qualquer mortal disposto a se tornar seu guardião divino, concedendo-lhe um pouco de sua energia divina em troca de servidão e contrato eterno. Eva tinha que admitir que Sun realmente tinha algumas coisas boas. Ela não apenas aumentou involuntariamente o arsenal de Eva em 3 livros de habilidades divinas, mas todas essas outras guloseimas estariam muito melhor nas mãos de seu novo dono. Na verdade, o que mais emocionou Eva foi a semente do sol. Ela desejava um item de fusão útil como a muda de Etish-Shine de Draco, que lhe permitiria formar um super mini mundo em seu corpo. O problema era que tal coisa tinha pouca utilidade para Eva em particular. Ter um pequeno mundo dentro do corpo era ótimo, mas se Draco já tivesse um, ela ter outro não seria de muita utilidade. Por outro lado, a capacidade de fazer crescer um sol nela poderia trazer muitos benefícios diretos. Ela poderia aumentar o poder de sua herança da deusa da luz e todas as suas habilidades baseadas na luz se tornariam no mínimo 10 vezes mais poderosas. O símbolo de julgamento lembrou Eva do símbolo da Torre da Babilônia de Draco, só que este era para o mundo divino, enquanto o de Draco era para uma missão única no plano mortal. Ela não tinha ideia real do que se tratava o julgamento, então não iria ativá-lo até entrar no mundo divino e obter informações conclusivas. A moeda de éter fez os lábios de Eva se contraírem. Ela segurava um na palma da mão e realmente parecia um pedaço de cristal real cortado nesse formato. Descobrir que o altamente valorizado cristal de éter era a moeda mais baixa do mundo divino foi chocante, para dizer o mínimo. Afinal, Eva percebeu que essas moedas eram feitas de cristais de éter de primeira qualidade. O produto que agora era tratado como inestimável era apenas semelhante a uma moeda de bronze lá em cima. Isso, mais do que tudo, deu um tapa na cara de Eva e disse a ela quão grande era a diferença entre o plano principal e o mundo divino. Eva verificou os cristais divinos. Eles tinham o mesmo formato e tamanho dos cristais de éter, só que eram branco creme, enquanto a energia interna ressoava com Eva mais poderosamente do que os cristais de éter. Sua linhagem tremeu e estremeceu de desejo, querendo engolir toda a energia dentro desses cristais, mas Eva se conteve. Ela só tinha 10 deles, e eles poderiam ser usados para muitas coisas. Seu plano atual era fazer com que Draco criasse para ele um conjunto único com as escamas do dragão de luz de um dragão de classificação suprema, e então infundi-lo com energia divina. Dessa forma, ele deveria ser capaz de facilmente chegar a pseudo-divino ou até mesmo semi-divino com seu talento e a cooperação dela. Eva inspecionou os contratos dos guardiões e balançou a cabeça. Neste momento, eram praticamente inúteis, pois ela não tinha energia divina para dar em troca da servidão eterna, embora já tivesse alguns candidatos em mente. No entanto, isso era para o futuro. No momento, Eva queria verificar os 3 livros de habilidades que recebeu gratuitamente de Sun e ver se eles eram úteis para ele de alguma forma. Erupção, habilidade ativa, apenas deuses verdadeiros, classificação, divino efeito, causa uma explosão imensa e poderosa que envolve uma área de sua escolha. Isso causa 7500% de dano de fogo. Nota 1. É necessário Max Fear Mastery. Nota 2. Deve possuir um atributo divino relacionado ao Soul Tempo de Espera, 10 minutos Solar Flare. Habilidade ativa, apenas deuses verdadeiros. Classificação, divino efeito, extrai um fio de chama do Soul e ataca um inimigo ou grupo de inimigos com ele. Isso causa 5000% de dano de fogo a um único alvo e 1250% a cada alvo em um lançamento AoE. Nota 1. É necessário Max Fear Mastery. Nota 2. Deve possuir um atributo divino relacionado ao Soul Tempo de Espera, 5 minutos Manifestação da Fênix de Fogo. Habilidade ativa, apenas deuses verdadeiros. Classificação, divino efeito. Nasce uma nova e verdadeira fênix de fogo das profundezas do sol para servi-lo por um período de tempo. Nota 1. É necessário Max Fear Mastery.
Nota 2. Deve possuir um atributo divino relacionado ao Sol. Duração: 5 dias. Tempo de espera: 1 semana. O único livro de habilidades divinas que Eva obteve até agora lhe concedeu uma passiva que aumentou muito sua capacidade de combate. Portanto, Eva aprendeu imediatamente as 3 o mais rápido possível, temendo que alguém pudesse roubá-las dela. Ela foi incapaz de esquecer o que Afrodite lhe dissera naquele momento. A onipotente habilidade de regulação de elementos era uma habilidade básica entre os deuses verdadeiros. Não foi único nem especial de forma alguma. Eva era a normalidade por ser capaz de aprender habilidades restritas aos deuses verdadeiros como um mero mortal. Agora, essas 3 habilidades pertencentes a Sun eram perfeitas para ela. Com a semente do Sol, essas habilidades divinas mostrariam um poder ainda maior, mas o que abalou Eva não foram os altos índices de dano ou os efeitos malucos. Foram os tempos de recarga. No entanto, ela não tinha motivos para ficar chocada. Sua aula celestial prime funcionou de forma diferente. Isso permitiu que ela aprendesse a habilidade divina como se ela mesma fosse uma divindade. Portanto, quando ela exercia essas habilidades, o sistema tratava como se ela fosse uma deusa verdadeira. Como poderia um deus verdadeiro levar um ano inteiro para reformular suas habilidades? Ou até dias? Aquilo fez sentido? Foi completamente diferente de quando Rina e companhia usaram as habilidades ativas de seus itens divinos. Eles foram produzidos e alimentados pelo próprio Ntem, não por Rina ou quem quer que os estivesse empunhando. Como tal, fazia sentido que o item demorasse um ano ou mais para ser reiniciado, pois precisava recarregar a energia gasta. É por isso que era importante ter uma fonte de origem divina, porque com a energia divina, o tempo de espera poderia ser instantaneamente reiniciado e relançado assumindo que outras condições fossem atendidas. Eva desfrutou de recargas normais porque presumia-se que ela estava usando energia divina, mas na verdade ela estava usando mana. Como os jogam aí analisavam a lógica e a mecânica por trás disso estava além dela, mas ela estava feliz em saber que funcionava assim. Se este fosse o caso, então Eva teria que procurar de alto a baixo por habilidades divinas. Ela também precisaria encontrar algumas habilidades abissais, já que ela havia testado sua forma do vazio, e suas habilidades eram provavelmente mais loucas do que sua forma de deusa. Eva se acomodou e desceu das costas de Lucia. Eles já haviam chegado em frente ao salão da guilda Rank 7, só que Eva passou todo esse tempo contemplando e calculando. Agora era hora de falar aos membros da Umbra. Guild Wars. Capítulo 470. Os planos do Umbra para o futuro. Como de costume, havia uma grande multidão diante do arranha-céu que era o Rank 7 Guild Hall. Na verdade, alguns empreendedores já haviam estabelecido negócios nas proximidades há muito tempo para capitalizar a fama do edifício da Umbra e obter lucros. A maioria desses negócios eram restaurantes e salões, com alguns hotéis incluídos, atendendo aos jogadores que se recusaram a desistir do teste de recrutamento da Umbra e tentaram todos os dias. É claro que passar por tal método seria quase impossível devido ao quão árduo Evo havia preparado para ser. Ironicamente, houve até alguns bastardos que começaram a usar o teste como regime de treinamento, aprimorando suas habilidades a cada tentativa, a fim de alcançar um certo padrão de habilidade. Algumas guildas até começaram a explorar esses companheiros para adicioná-los às suas fileiras. Não que Eva alguma vez se importasse com o que aqueles não afiliados a Umbra faziam em seu próprio tempo. Ela apenas ignorou a multidão, entrando lenta e majestosamente no guild hall para ver a secretária despreocupada que, como sempre, estava jogando paciência em seu PC. Ao ver o primeiro vice-mestre da guilda, ela rapidamente fechou a aba e se levantou, cumprimentando Eva com respeito. Eva simplesmente retribuiu a saudação e não se preocupou em repreendê-la de forma alguma. Não que ela tivesse algum trabalho real a fazer, ela estava aqui apenas para cumprimentar os convidados. Eva pegou o elevador até o andar da sala de assembleia da guilda. Havia uma multidão tagarela lá dentro, pouco organizada, falando sobre o evento do qual acabaram de participar e as ilustres recompensas. Eles falaram sobre o excelente desempenho dos vários membros principais enquanto teorizavam sobre o ataque repentino e o desaparecimento de Ladibos. Assim que os jogadores do Umbra viram Eva entrar na sala, eles imediatamente se acalmaram e se organizaram adequadamente. Como todos, exceto os membros principais, morreram nas mãos dos Devoradores do Vazio de nível 3, eles foram atingidos por sérios debuffs.
Aqueles que foram mortos reviveram com uma perda de 7 níveis, menos 45% de ganho de experiência por 48 horas e menos 65% em suas estatísticas por 24 horas. Porém, os membros do Umbra não se incomodaram com isso. Esperar o limite de ESP de 48 horas e o debuff de estatísticas foi apenas um leve aborrecimento. Quanto aos 7 níveis perdidos, isso foi um grande problema, mas nada que eles não pudessem resolver a tempo. Esta foi a diferença entre a maioria dos melhores jogadores da última linha do tempo e esta. Naquela época, os eventos mundiais surgiram sem aviso prévio. A participação era obrigatória, tornando-os forçosamente mais fortes, ao mesmo tempo que sofriam grandes perdas devido às suas próprias fraquezas. Nesta linha do tempo, a IA estava agindo de forma consideravelmente mais suave, já que delegou essa brutalidade aos dois reencarnadores, Draco e Eva. Na verdade, a IA da linha temporal anterior tinha o objetivo certo, mas os seus meios tinham sido muito ineficientes. Isso foi visto pelo fato de que as bases do jogador eram tão ruins que eles ficaram presos semi-permanentemente no rank 6, nem mesmo conseguindo alcançar a divindade e muito menos passar para outras seções do jogo depois de tanto tempo. Draco e Eva resolveram completamente esse problema e fortaleceram as bases de todos os jogadores com cada evento que ocorreu, iluminando-os mais do que o seu passado através de uma série de meios. Tudo isso contribuiu para o motivo pelo qual os membros da Umbra eram aparentemente diferentes. Eles não eram tão inexperientes ou pressionados pela sua própria falta de capacidade de crescer em comparação com eles na linha do tempo passada. Muitos até tiveram tempo para perseguir outras fantasias, como construir clãs na cidade-estado de Vita e similares, enquanto alguns mal voltaram para casa enquanto exploravam fervorosamente todo o continente. Eva subiu no pódio e acenou com a cabeça para os membros principais que estavam na frente da multidão, depois para os 5 generais e Sublime que estavam atrás dela no pódio. O evento mundial do abismo chegou ao fim, e a Umbra, como esperado, reina suprema nos rankings individuais e de guilda. Engolimos um monte de recompensas, mas poderia ter sido muito melhor se todos tivéssemos sobrevivido até o fim. Eva começou seu discurso. Isso é principalmente culpa minha, já que eu tinha um plano para manter a maioria de vocês vivos, mas fui pego desprevenido pela emboscada de um antigo inimigo. Como tal, no tempo de inatividade que passei para recuperar tudo, muitos de vocês morreram nas mãos dos devoradores do vazio de nível 3. Como prometido, todos que participaram receberão uma recompensa básica de 100 pontos Umbra. Os membros do Umbra aplaudiram alegremente. Mesmo quando um ponto Umbra era apenas equivalente a uma moeda de ouro, eles achavam que era uma grande recompensa, muito menos agora que valia uma moeda inteira de platina. Isso foi 100 platina grátis, só por aparecer. Foi mais que suficiente para retificar todas as perdas sofridas por causa do evento, seja durabilidade de equipamentos, perda de expo ou perda de itens. Eva não parou por aí. Haverá uma classificação interna dentro de alguns dias. O limite mínimo é de 10 milhões de danos causados ao longo do evento. Cada ponto acima disso rende 0,0000 pontos Umbra extras. Isso é para a classificação de pontos. Para a classificação de posição, os 100 primeiros receberão recompensas adicionais. O 100º ou 50º lugar receberá um item épico compatível gratuito de sua escolha. O 49º ao 11º lugar receberá um item lendário feito à mão do mestre da guilda depois que ele retornar. Quanto aos 10 primeiros, você me seguirá em uma jornada especial para um determinado lugar. Lá, adquiriremos suas recompensas, provavelmente através do uso da força, mas se você irá recebê-los que sejam compatíveis com você, não posso prometer. Eva fez uma pausa aqui para deixar a excitação penetrar nos membros ouvintes. Eles aproveitaram essa deixa para conversar entre si com visivelmente alegria. As recompensas para este evento não foram nada pequenas. Qualquer outra guilda que tentasse isso provavelmente iria à falência antes mesmo de terminar as primeiras linhas. Quando Eva abriu a boca para falar novamente, a multidão se acalmou enquanto ouviam atentamente o que ela tinha a acrescentar ao que veio antes. Eu falei com o Guildmaster e há muitas coisas que ele compartilhou comigo que devem mudar muito a situação de nossa guilda quando ele retornar. Como tal, temos que fazer amplos preparativos para recebê-lo e seus benefícios adequadamente. Primeiro de tudo,
Todos os membros devem interromper missões estranhas e se concentrar em limpar todas as zonas de campo das terras paradisíacas dentro de um mês. Toda a zona diária deve estar pronta para ser engolida pela cidade-estado de Vita até então. Em segundo lugar, a guilda recebeu alguns itens especiais durante o evento Dragon Slaying, itens que nos permitem atualizar edifícios de um reino rapidamente. Agora é hora de utilizar esses benefícios. Teremos que preparar os edifícios base antes que Draco retorne, então que a atualização possa ser realizada simultaneamente naquele momento. Em terceiro lugar, a cidade-estado precisa de mais cidadãos verdadeiros. Isso significa que se espera que todos vocês que já obtiveram a compatibilidade genética gerem mais crias. Isso não é obrigatório, mas para cada filho que você tiver, você receberá alguns benefícios do Estado. Em quarto lugar, durante as negociações com as várias potências superiores, Draco conseguiu tossir tosse adquirir algumas boas condições em troca de terras. 3 pessoas estão autorizadas a fazer o teste de santidade da Igreja da Luz. 3 candidatos são elegíveis para aceitar a Moneys Power da Merchant Guild. 3 pessoas serão enviadas para estudar a Tábua da Magia por 2 meses dentro da Associação dos Magos. Do Conselho Continental Carioca conquistamos não só uma cadeira de representação, mas também 3 votos. Quanto à Associação Tradiskill, eles concordaram em ensinar 3 aprendizes sob um grande mestre. Finalmente, há o Armaniac Pavilion nos oferecendo 2 vagas no Battle Realm. Antes de explicar como esses slots serão distribuídos, deixe-me explicar o valor desses vários slots. O teste de santidade permite que um jogador da classe clérigo realize um teste que lhe concede a chance de se tornar mensageiro divino. Esta classe é capaz de formar uma ponte entre o plano principal e o mundo divino, e é importante tanto para a igreja quanto para a igreja da Luz e da Umbra como uma guilda. A missão Moneys Power da Merchant Guild não concede uma nova classe, mas sim uma habilidade passiva rara chamada Money Talks. Com isso, os jogadores serão capazes de usar o mínimo de fundos para subornar tudo e qualquer coisa. A Tábua de Magia é um item superior e especial que tem uma função importante para todos os conjuradores. Ela permite que você desenvolva a técnica para lançar magias sem usar livros de feitiços. Também ajuda a desenvolver a habilidade de lançar 2 e 3 vezes, então este período de 2 meses é extremamente crucial. Nota do autor: conforme explicado em um capítulo anterior, isso não é o mesmo que magia subjetiva. A magia deles é muito inflexível e usa mana, enquanto a de Drácula é extremamente versátil, tem potencial de crescimento infinito e usa qualquer forma de combustível que possa preparar. Uma sede de representação no Conselho Continental Cario nos permite manipular as leis do continente a nosso favor, como as verdadeiras elites da sociedade. Com 3 votos, podemos dizer com segurança que teremos 12% do poder de decisão total do todo o Conselho, o que é muito para uma mera cidade-estado. Quanto a se tornar um aprendiz de grande mestre, não acho que preciso explicar o valor disso a nenhum jogador do Tradiskill aqui. O Battle Realm é como um pequeno mundo cheio de guerras e derramamento de sangue sem fim. Você entra, luta até não poder e então é avaliado com base em seu desempenho. As recompensas são dadas de acordo depois. Os olhos de Eva percorreram a multidão de membros silenciosos da Umbra que, apesar de ouvirem coisas que faziam a terra tremer, não reagiram de forma alguma. Esta foi a obediência brutalmente ensinada a eles pela Rivetingnit, e o atual Evaterazu ficou muito grato por isso. Quanto à distribuição, haverá competições menores realizadas pelas partes adequadas para essas vagas. Não se preocupe, todos os membros principais serão excluídos, pois isso seria inútil, dada a distância entre você e eles no estágio atual. Eu organizarei pessoalmente esses eventos. Quanto aos membros principais que sobreviveram ao evento mundial do Abismo, sua tarefa atual será alcançar o rank 3 a todo custo antes do retorno de Draco. A questão final a ser considerada é que a guilda deve ser elevada a um hegemon de nível 4. Ficamos presos em uma organização de nível 3 por muito tempo. Para você nas próximas horas. Eva encerrou sua palestra e deixou o estado para a Sublime Companhia, que coordenariam o resto. Quanto à própria Eva, ela deixou o Rank 7 Guildhall para se preparar para sua curta jornada com o Top 10 do Abyss World Event. Eles estariam indo para um local que Eva e Draco planejaram saquear há algum tempo, mas nunca chegaram devido ao quão ocupados ambos estavam. Não só isso, eles estavam fracos demais para sequer sonhar em tentar tal coisa.
Agora, com seus 2 itens divinos, Yasakani no Matagami e Yata no Kagami, bem como suas 3 formas, ela poderia liderar uma equipe de elite para cometer ação suja. Agora, Eva queria primeiro ir para o reino da anomalia e ativar a semente do sol. Uma vez que ela plantasse dentro de si, seu poder bruto aumentaria enormemente para proporções incríveis. Com todos esses fatores alinhados, como seus alvos poderiam sair ilesos? Ei, naquela época, eles haviam passado por cima dela e de Draco porque eram pequenos Rancun fracos, nada que valesse a pena se estressar. Agora a situação mudou e foi a vez dela pisar neles, dando a Eva ter azul uma emoção doentia, principalmente vinda de Rivetingid. Aqueles poderes do rank 7 que financiaram e apoiaram o Joker e o Rapsholar em sua tola busca para resistir à Umbra, iniciando assim a agitada missão de emergência da infestação do vazio. Eles realmente pensaram que, já que todos ficaram quietos sobre isso por tanto tempo, não haveria repercussões. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.